Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo apresentar a dedução para a soma de n termos de uma progressão geométrica. Onde vocês estão a dar agora as progressões geométricas e deram então a fórmula para o somatório de n termos. O que eu pretendo então neste vídeo é fazer a demonstração, ou a dedução, melhor dizendo, dessa fórmula. Bem, nós sabemos que uma progressão geométrica, não é? Temos uma progressão geométrica, vai ter assim uma série de termos que eu vou designar assim aqui como A1, que será o primeiro termo, depois A2, que será o segundo, depois A3, que será o terceiro, né? A4, e isto há de ir exatamente até A de N, que será então o enésimo termo. Visto que temos uma progressão geométrica, para nós obtermos o termo seguinte, nós vamos sempre multiplicar o termo anterior pela razão, quer dizer, se pegarmos em A de 1, multiplicamos pela razão, temos o A2, depois pegamos em A2, multiplicamos pela razão, temos o A3, e pegamos em A3, multiplicamos pela razão, temos o A de 4, e assim sucessivamente vamos então obtendo todos os termos da nossa progressão geométrica. Quando fazemos o somatório, eu vou colocar aqui Sn, que representa então a soma de n termos desta progressão geométrica. A soma dos termos será exatamente o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro termo, mais o quarto, e então isto até ao último termo que eu irei somar. Somando aqui pensando em termos, o último termo a somar seria então o A de N. Agora, como é que nós podemos encontrar exatamente a fórmula para o somatório de n termos? A estratégia que eu vou desenvolver aqui será criar agora uma segunda equação equivalente à primeira, onde vou multiplicar ambos os membros pela razão. Ou seja, vou criar aqui uma segunda equação, onde teria R vezes o somatório, né? Vou multiplicar assim pela razão. Agora, para ter uma equação equivalente, né, é o que faço no primeiro membro, terei que tomar a mesma ação no primeiro, ou seja, aqui no segundo vou então multiplicar a razão por todo o segundo membro, né, terei que multiplicar a razão então por todos os termos. Terei então a razão vezes o primeiro termo, mais a razão vezes o segundo termo, mais a razão vezes o terceiro termo, mais a razão vezes o quarto termo, até chegasse assim a um ponto onde teria exatamente este termo anterior, né? E depois o último tipo A de n menos 1, né? Que seria A de n menos 1 vezes a razão vezes A de n menos 1 é igual a A de n, né? Se eu pegar o enésimo termo e ao termo anterior multiplicar pela razão, ele será exatamente igual a A de n, e depois o meu termo final será, isto a nível de soma, obviamente, o meu termo final, deixem-me só apagar isto, aqui parece-me um pouco confuso, quer dizer, terei então assim aqui A de n menos 1 e vou então multiplicar a razão por este termo, a razão vezes A de n menos 1 dá A de n, e vou então, o último termo a ser somado seria então A de n vezes a razão. Bem, depois então de multiplicar ambos os membros pela razão, o que vou então efetuar aqui é exatamente, vou pegar nestas duas equações e vou subtraí-las. Posso fazer o que eu quiser com as equações, posso somá-las, posso subtraí-las, posso multiplicá-las, posso dividi-las, posso fazer o que bem me apetecer. E então, subtraindo as equações, reparem que eu posso subtrair, né? Se eu tivesse assim, se eu tivesse que x era igual a 4, né? E depois tivesse assim uma equação aqui onde iria, por exemplo, que 2x seria igual a 8, né? Eu subtrair, ou somar, ou se multiplicar, ou se dividir, quer dizer, obtenho sempre uma proposição verdadeira, quer dizer, obtenho sempre uma equação equivalente a estas. Reparem que se eu subtraísse x menos 2x dava menos x, né? E 4 menos 8 dava menos 4. O que quer dizer, em todas estas três equações, o x continua sempre a ser igual a 4. Bem, isto foi assim um pequeno à parte, para aqueles que ficam assim um bocado a torcer o nariz. Vai subtrair as equações, né? Podem fazê-lo, não há problema nenhum.
Bem, subtraindo então o que é que eu fico? Fico então com Sn menos R, Sn menos a razão vezes Sn, ou seja, ficava assim com Sn menos a razão vezes Sn. Agora aqui a jogada é esta, porque R vezes o primeiro termo, quer dizer, a razão vezes o primeiro termo, é exatamente igual ao segundo termo. A razão vezes o segundo termo é exatamente igual ao terceiro. Isto porque nós aqui no princípio do vídeo falámos desta ideia, quer dizer, o segundo termo é pegarem no primeiro e multiplicar a razão, quer dizer que há 2 numa progressão geométrica é a razão vezes o A de 1. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Este termo, a razão vezes o primeiro termo, é igual ao segundo. O que quer dizer que na subtração, este termo vai cancelar com este vai cancelar com este vai cancelar com o quarto vai cancelar assim com... quer dizer, devia cancelar aqui com o A de 5, não é? Mas tudo bem. Agora aqui no A de n vai cancelar com a razão vezes o termo anterior a A de n. Ou seja, basicamente nós na subtração apenas vamos ficar com o primeiro termo e depois com a razão vezes o A de n. Ou seja, isto fica A de 1, estou a subtrair, ok? Menos R vezes A de n. Tudo bem. Agora vamos também ter em consideração que o termo geral, que já estava estudado para trás, de uma progressão geométrica, A de n, é exatamente igual ao primeiro termo, que é A de 1 vezes a razão elevada então a n menos 1. O que quer dizer que se eu pegar aqui no termo geral e substituir o termo geral aqui pela A de n, que é exatamente o enésimo termo, eu vou então obter a seguinte equivalência. Reparem que aqui no primeiro termo, Sn repete-se em ambos os termos, então posso colocar aqui o somatório em evidência, o que ficaria então 1 menos a razão, exatamente igual, aqui ficaria então com A de 1 menos, substituindo A de n pelo meu termo geral, ficaria então com... vou colocar primeiro o termo geral, fica então A de 1 vezes a razão elevada a n menos 1 vezes esta razão, ok? Apenas troquei aqui a posição para fazer aqui um cancelamento que me há de dar imenso jeito. Reparem que ter a razão é a mesma coisa que ter a razão elevada a menos 1. E olhem o que eu tenho aqui. Multiplicação de potências com a mesma base. O que é que a gente faz? Adiciona os expoentes. Então n menos 1 mais 1... menos 1 cancela com mais 1 e fica R elevado a n. Ou seja, ficarei então com o somatório exatamente igual, quer dizer, vezes 1 menos a razão, exatamente igual ao meu A de 1, fazendo então aqui a simplificação. Isto vai ficar A de 1 vezes a razão elevada a n. Agora, aqui no segundo membro, vou também colocar em evidência o primeiro termo, quer dizer, vou colocar aqui em evidência o primeiro termo, o que fica então o somatório vezes 1 menos a razão, colocando aqui no segundo membro em evidência o primeiro termo. Ficarei com A de 1, abrir parênteses, 1 menos, o que é que sobra neste? R elevado a n. Agora, finalmente, vamos obter a forma do somatório, quer dizer, dividindo este membro por 1 menos a razão e dividindo também o segundo por 1 menos a razão. Reparem que este 1 menos a razão corta, cancela aqui no primeiro membro e ficamos então com a forma do somatório, que será igual ao primeiro termo vezes, e ficamos aqui numa única fração, 1 menos a razão elevada a n, a dividir por 1 menos a razão, e temos então a fórmula do somatório de n termos para uma progressão geométrica. Isto é então a forma do somatório de uma progressão geométrica. Bem, fica então aqui o vídeo da dedução da forma do somatório de uma progressão geométrica. Sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.